noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, amém? Peço que vocês se coloquem de pé, vamos orar ao Senhor por este dia. Aqueles que estão aí cumprimentando um ao outro, vou dar alguns minutinhos para que você dê alguns abraços. Eu sei que tinha alguns se abraçando ainda, então fique à vontade, vou dar alguns minutinhos aí para vocês terminarem os cumprimentos, tá bom? É uma alegria estarmos reunidos na casa do Pai. Mais uma vez. Amém? Aquieta sua alma, feche seus olhos e vamos agora separar este momento para que juntos nós possamos contemplar a beleza e a santidade do nosso Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai. Mais uma vez, Pai. Esta semana, Senhor, uma semana separada, Senhor, para investirmos tempo, Senhor, para buscarmos mais de Ti, Senhor, para estarmos mais pertinhos, reunidos em família, Senhor, para celebrarmos, Senhor, como é bom viver em família, Pai. Ó Deus, nós estamos, Senhor, em obras, Pai. E todos os dias nós precisamos construir algo em nós, Pai. E que nós possamos, Senhor, nesta noite, Senhor, sentir a Tua presença, Senhor, nos direcionando em todas as áreas, Pai, que precisa, Pai, de reparo, Senhor, em nossas vidas, Pai. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, nos ensinando, nos ministrando, Senhor. Que este tempo, Pai, seja dedicado a Ti, ó Deus. E que nós possamos crescer juntos, Senhor, como os filhos amados do Senhor. Pai, a Sua presença que é real, Pai. É tão bom estarmos na Tua casa, contemplar a Tua presença, Senhor. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Nós Te amamos, Jesus. Tua presença é real neste lugar. Ó Espírito, manifesta o Teu poder em nossas vidas, ó Deus. Nós estamos aqui sedentos, Pai, para aprender mais de Ti, Senhor. E para louvarmos e agradecer ao Teu nome, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Em nome de Jesus, amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Peço que os irmãos abram a Bíblia aí em 1 Samuel 25, 2 e 3. 1 Samuel 25, 2 e 3. Vamos lá. Havia um homem em Maom que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 3.000 cabras. E ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Era descendente de Calebe. Vamos lá em 1 Samuel 25, 10, 18 e 19. Diz assim: E Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem do seu senhor. Então, nós lemos aqui o 10, o 18 e o 19. O restante nós vamos ler no decorrer da ministração. E eu peço que os irmãos também abram ali em Provérbios 14, 1. Provérbios 14, 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Amém? Podem se assentar. Então, o tema dessa semana de jejum e oração é em obra. Nós estamos em obra.
E nós somos pessoas que vivemos o tempo todo em construção pelo nosso Deus. Todos os dias o Senhor tem algo para melhorar em nós. Vivemos construindo e desconstruindo em nós o tempo todo. Mas isso nos torna pessoas totalmente dependentes de Deus. E é real, nós estamos em obra aqui, de fato, no nosso templo. Mas hoje eu quero falar dessa obra que está em nossas vidas. A obra que o Senhor fez quando Ele entrou em nós, nos dando sabedoria, nos dando graça, inteligência, capacitação, assim como foi com essa mulher de Deus chamada Abigail. Abigail, ela é uma mulher que ela muito se identifica com muitas mulheres. Com nós, que muitas vezes entramos na brecha por nossa família, pelo nosso lar. Então eu convido você a ler 1 Samuel 25, todo o capítulo, onde conta a história deste casal. E este casal, eles são identificados, o homem como um homem grosseiro, um homem tolo, e a esposa como uma esposa inteligente, bonita e sábia. E aqui nós podemos ver que é possível a sabedoria e a tolice estar debaixo do mesmo teto. E hoje eu não quero falar aqui de gênero, não quero falar de homem e mulher, eu quero falar de nós. E esta casa sou eu, esta casa é você. E é possível, sim, a sabedoria e a tolice viver dentro da mesma casa. Um exemplo sou eu. Ora sábia, ora tola. E aqui, nesse capítulo, nós vamos enxergar Davi sendo um homem tolo em um certo momento, porque essa história, ela fala de Nabal, mas fala também de Davi. Porque Abigail, ela foi esposa de Nabal e depois ela foi esposa de Davi também. Então, quando Davi saiu ali com medo de Saul, ele foi se esconder ali no deserto e lá ele estava frente a frente com os homens que cuidavam do rebanho de Nabal. E ali, aquele tempo, ele protegeu este rebanho, ajudou para que nada atacasse esse rebanho de Nabal. Indiretamente, ele estava ajudando este homem, e este homem não sabia, porém todos os servos dele, os pastores que pastoreavam as ovelhas de Nabal, eles sabiam o que Davi e o seu exército faziam por eles. E um certo momento ali, na vida de Nabal, existe um momento ali onde eles fazem uma celebração e tem um banquete muito importante na vida de quem faz a cultura de ter as ovelhas e ter também pessoas que trabalham para ele. Então, enquanto está ali a parte da celebração, uma mesa toda cheia, ele convida muitas pessoas para fazer parte deste banquete. E neste momento, Davi e seus homens, eles estão passando por dificuldades. E aí ele manda os seus homens até Nabal, falando para que enviasse algum tipo de comida a ele, porque eles estavam passando por algumas necessidades e eles precisavam suprir. Não só ele, mas como o exército dele naquele momento. E aí, essa foi a resposta que ele deu para Davi, quando ele pediu para que os homens, os pastores dele, fossem até Nabal. Aí ele respondeu: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Mais ou menos assim, eu não sei nem quem é este homem. Ele simplesmente ignorou, esnobou
E os homens de Nabal voltaram, os homens de Davi voltaram e disseram a ele o que Nabal tinha dito. E aí, Davi ficou muito bravo. Ficou muito bravo e pediu para que o seu exército fosse matar todos os homens de Nabal. Vai lá e acaba com todos eles. E aí, paralelo a isso, um dos servos de Nabal ouviu, entendeu o que estava acontecendo, correu para Abigail e disse a ela que todos iriam morrer. E essa mulher, com a sabedoria que ela tinha, ela correu e foi ajudar. Ela falou, não vou deixar que esses homens venham destruir a minha família e os pastores das ovelhas do meu marido. E ela, queridos, saiu ali à procura de ajuda. Ela montou ali no jumento e foi atrás desse exército. E ela deu uma ordem para os homens que ali serviam a ela, de que eles fossem, e ela iria atrás dele. Aqui nós podemos ver, neste primeiro momento, a sabedoria da prontidão. Porque quando esse servo veio falar para ela, ela não questionou, ela não ficou querendo saber o porquê que você está me dizendo isso, ou o que vai acontecer. Não, ela foi. Ela foi, e quando ela estava indo ali ao encontro, ela deu de cara com ele. E quando essa mulher deu ali de cara com ele, vamos ver o que ela fala para Davi. Está ali em 1 Samuel 25. Deixa eu só achar aqui. Aí diz assim, 25, 23, né? Deixa eu ver aqui. 25, 23. Aí ela diz assim, ó. Quando Abigail viu Davi, desceu de... Desculpa, 25, 23 a 28. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão, lançou-se aos pés de Davi e disse, meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que essa sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Então, ela chegou até Davi e ela se colocou à frente dele e disse que toda a culpa era dela. Então, ela se colocou na brecha pela ignorância, pela tolice do esposo que ela tinha. Porque ela não viu, quando você lê lá o capítulo todo de 1 Samuel 25, eu convido você a fazer essa leitura na sua casa. Ela fala para ele que ela não sabia, ela não viu o momento que eles tinham ido lá pedir algo para eles, para suprir as necessidades. Então, ela se colocou como culpada. E olha a sabedoria dessa mulher. Ela foi, procurou ele, se colocou diante dele e pediu perdão. E nós podemos ver nesta mulher a sabedoria da prontidão, a sabedoria da humilhação, porque ela não precisava disso. Porque ele falou que iria matar todos os homens. Ela poderia dizer, o meu marido, ele é um marido ruim, ignorante, trata todos muito mal, vou deixar acontecer.
mas ela não fez vistas grossas do que ela estava vendo. Podemos ver também aqui, nesta mulher, a sabedoria da descrição. Se nós olharmos lá no início, ela fala assim: então disse aos servos, vão na minha frente, que eu vou logo atrás. Porém, ela não contou nada a seu marido Nabal. Ela não contou a ele. Tem muitas coisas, queridos, que a gente precisa ter ação e não sair falando antes de saber o que nós podemos resolver. Se Deus dá a direção de que você precisa fazer, você vai. Ah, então, pastora, você está dizendo que eu posso mentir para o meu marido, não falar as coisas para ele? Não é isso, queridos, nada disso. Esta mulher, ela foi direcionada por Deus para salvar o marido dela e toda a casa dela. E ela foi tão pronta a isso, que o Senhor cuidou dela e fez com que Davi ouvisse o que ela estava falando. Porque o servo dela, quando foi conversar com ela, falou assim, ó, muito cuidado, porque ele é um homem muito má e ele pode não querer te ouvir. Ele alertou a ela para que ela tomasse muito cuidado quando dissesse com Davi, quando falassem com Davi. Mas ela foi. E a sabedoria dessa mulher, ela tocou o coração de Davi. Mudou uma história, mudou a vida da família dela. Davi ainda não era rei nessa época. E aí, quando ela fala com esse povo, ali no meio do deserto, quando eles estavam indo à procura dos homens de Nabal, que ela deu de cara com eles, reverteu toda a história. E uma mulher de coração bondoso, porque ela pediu perdão, ela se colocou no lugar dele e falou, eu poderia ter visto. E aqui tem a sabedoria da supervisão. Ela poderia ter falado, vai vocês, eu fico aqui. Não, ela falou, vai e eu estou atrás de vocês. Eu vou com vocês. Tem muitas coisas, queridos, que nós precisamos pagar o preço. Mesmo não sendo nós que destruímos, nós precisamos construir e pagar o preço. Entrar na brecha, correr riscos, porque essa mulher, ela correu riscos. Além da sabedoria da prontidão, essa mulher tem a sabedoria da audição. Quando ela escuta o servo e faz exatamente como ele pediu para que ela fizesse. Muitas vezes, nós não ouvimos as pessoas, ou achamos que não precisa ouvir quem está em uma posição abaixo. Mas essa mulher, a humildade dela, a inteligência dela e a capacidade dela de entender que ela precisava estar à frente e não delegar, foi fantástica. Ela não delegou, ela não falou, vai lá vocês, leva tudo isso e pede perdão. Pede desculpa. Não, ela foi. Ela se colocou no lugar. Tem momentos que é só você. Não dá para você delegar. Mas algumas vezes, nós esquecemos de assumir os custos e pagar a conta. Em uma construção, muitas vezes, isso acontece. Nós queremos fazer diferente, fazer A, fazer B, fazer C, mas nós não entendemos que tudo aquilo tem um custo muito alto. E se este custo ele está fora, você precisa entender que a conta precisa ser paga. Então, nesta noite, o Senhor traz à nossa memória
que para construir algo é preciso pagar um preço. Muitas vezes um preço alto, ou até mesmo colocando em risco as nossas vidas, o nosso tempo, o nosso investimento. Porque no final, lá em 1 Samuel de 25 a 28, como foi que ela falou para Davi? 1 Samuel 25, de 25 a 28, diz assim: que o meu Senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome, e a tolice o acompanha. Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que o meu Senhor mandou. Agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as próprias mãos, que os seus inimigos e os que procuram fazer o mal ao Senhor seja como Nabal. Este é o presente que esta mulher serva trouxe ao meu Senhor, que ele seja dado aos rapazes que seguem o meu Senhor. Perdoe a transgressão desta sua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a sua casa, a casa do meu Senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus, e que não se ache mal em meu Senhor durante toda a sua vida. Isso foi o que essa mulher declarou sobre a vida de Davi. E ele entendeu que ele deveria não mais ali estar preocupado com um exército, preocupado com Nabal e fazer o mal. Ele entendeu que nada disso valia a pena. E em um momento aqui, Davi, ele foi também tomado pela tolice da vingança. E a tolice da vingança, ela muitas vezes está dentro dos nossos corações. E quando você lê, você vai entender que Davi, ele mandou 400 homens para matar os pastores, os homens de Nabal, e ele ficou com 200. A vingança, ela cega você e até tira a sua proteção. Porque ele enviou mais homens para destruir os homens de Nabal do que deixou para protegê-lo. A vingança dá trabalho. A vingança, muitas vezes, elas nos cegam e nos deixam desprotegidos. E quando a sabedoria é construída, o juiz é evitado. Quando a sabedoria ela é construída, ela evita o juízo. Então, que nesta noite nós possamos ser homens e mulheres sábios. E aqui, de novo, eu não estou falando de gênero, não estou falando da figura mulher, porque se você olhar lá em Provérbios, quando fala que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola ela destrói com as suas próprias mãos. Este versículo ele é um pouco constrangedor, pois se nós lermos de uma forma rápida, sem conexão, sem harmonia bíblica, ou seja, do que quer dizer tolice e sabedoria na Bíblia, se ler somente esse versículo isolado, dá a impressão de que a mulher, ela é a responsável em ter a sua casa erguida. Mas, queridos, não é somente a mulher. Essa mulher, ela vivia com um homem tolo, um homem ignorante, mas não é por isso que ela deixou de ser uma mulher sábia. Por isso que eu digo que não estou falando aqui de casa
lar, mas estou falando de casa-pessoa. Então, quando nós olhamos para dentro de nós, nós somos uma casa do Senhor. O Espírito Santo, ele habita em nós. E aqui, se nós olharmos para essa história, o Senhor está falando da nossa casa, da nossa pessoa, de mim e de você, no singular. A singularidade, ele existe neste texto. Não é somente uma mulher sábia. Não. O Senhor poderia ter colocado dentro desta casa Salomão e Abigail, né? Sabedoria dos dois lados. Ou a mulher de Ló e Nabal. Mas não. Ele colocou Abigail e Nabal. Para que nós possamos entender que mesmo você dormindo com um tolo, você andando com um tolo, você trabalhando com um tolo, isso não te torna uma tola ou um tolo. Você pode ter sabedoria, mesmo tendo influências diferentes do seu lado. E mesmo a sabedoria e a tolice andando junto dentro de cada um de nós, que ora somos sábios, ora somos tolos, o Senhor quer construir em nós, todos os dias, levantar um tijolinho da sabedoria e derrubar um tijolinho da tolice. Então, nesta noite, que nós possamos entender que cada um de nós estamos em construção. E aqui não é a responsabilidade 100% da mulher e nem 100% do homem. É uma família. Todos precisam ser construídos o tempo todo. Vivemos em plena construção. Os reparos precisam ser feitos diariamente. Que a tolice diminua e que a sabedoria cresça em cada um de nós. Amém? Se coloquem de pé, feche seus olhos e vamos orar por esta palavra, para que o Senhor nos dê sabedoria, capacidade de cada dia nós construirmos um muro para que a tolice não entre em nossa casa, não venha destruir a nossa família, porque toda essa família, ela iria à morte, se essa mulher não tivesse se levantado. Depois que você lê, você vai entender, no final, a Abigail casa com Davi, é mulher de Davi, se torna uma rainha de Israel, e não precisou fazer justiça e nem vingança. Nabal morreu, mas não foi Davi que matou Nabal. Então a história é uma história de romance e tristeza ao mesmo tempo. Você vê a tolice e a sabedoria ali o tempo todo, entre homens e mulheres. Mas vamos olhar, não somente como um casal, mas como pessoa. E feche seus olhos e pensa aí nas áreas da sua vida que você precisa desconstruir ou construir. Tirar uns minutinhos para que você esteja aí pensando sobre as áreas da sua vida que precisa de um reparo. Queridos, a sabedoria, ela silencia a tolice. E quando a sabedoria age, até o guerreiro, Davi, ele se prostra. Senhor, nós estamos aqui, Pai, na Tua presença, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, diante de uma palavra, Senhor, que vem para nos alertar, Senhor, nos mostrar se há áreas, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, que precisam ser construídas, Senhor. Porque nós estamos em obra, Senhor, o tempo todo. O Senhor vem construindo em nós, Senhor, todos os dias, para que nós sejamos pessoas melhores, para que nós possamos buscar a sabedoria que vem do alto, ó Deus.
Ó Deus, nos dê discernimento, Senhor, capacitação, inteligência, Senhor. Assim como esta mulher é destacada aqui, Senhor, neste texto, Pai. Que nós possamos ser homens e mulheres, Senhor, prontos, Senhor, com os lares, Senhor, planejados, Senhor, com os lares construídos, Pai, de sabedoria, Senhor. Que as nossas famílias, Senhor, possam ser guardadas, Senhor, do inimigo, Pai. Que nós possamos supervisionar as nossas famílias, Senhor, de maneira sábia, Senhor. Possamos ser homens e mulheres tementes ao Teu falar, ó Pai. Que nós estejamos atentos, Senhor, às direções do Espírito, Pai, para direcionar a nossa casa, a nossa família, nossos trabalhos, Pai, e tudo aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos para fazer, ó Deus. Ó Senhor, ajuda, Senhor, mostra-nos, Senhor, se há alguma área, Pai, alguma área em nossas vidas que precisa ser reparadas, Pai, precisam passar por uma construção, Pai, por uma obra, Pai. Por mais que seja difícil, Senhor, as áreas que precisam ser reconstruídas ou construídas, derrubar e fazer tudo de novo, mas que nós possamos, Senhor, ter sabedoria, Senhor, para enxergar e ter a sabedoria da prontidão, a sabedoria da supervisão, Pai, de encararmos que muitas situações somos nós que precisamos pagar o preço, Pai, e construir algo novo em nós, Pai. Ó Senhor, mesmo nós convivendo, Senhor, com pessoas que não têm a mesma fé, Pai, que não têm o mesmo direcionamento, ou que muitas vezes, Senhor, nos aponta, Pai, para que nós possamos achar que o mundo está correto do jeito que está, Senhor. Com tantas coisas, Senhor, vindo sobre a humanidade, nós não podemos, Senhor, estar conformados, Senhor. Assim como esta mulher fez, Pai, ela teve a prontidão de ir e resolver, Pai. Mesmo que não seja nós, ó Deus, que muitas vezes estejamos fazendo, mas nós pedimos perdão, ó Deus, por muitas vezes, Senhor, as nossas famílias, Senhor, errar e nós, Senhor, não saber o que está errando, nem entender o que está acontecendo, assim como aconteceu com essa mulher, Pai, com a Abigail. Ela não soube. Mas que em nome de Jesus, Pai, nós possamos, Senhor, ter direcionamento, Senhor, assim como esse servo, Senhor, ajudou a ela. Que nós possamos ter pessoas do nosso lado, Senhor, que nos ajudam, Pai, a direcionar e que nós possamos estar com os ouvidos atentos, Pai, a ouvi-las, ó Deus, e direcionar do jeito que nós devemos fazer. Que nós possamos ser humildes, Senhor, em receber orientações, ó Deus, em entender, ó Pai, que muitas vezes as pessoas querem nos ajudar e não dar ordens, Pai. Ó Deus, direciona, Senhor, as nossas vidas, para que nós possamos ser humildes, Senhor, e ter ouvidos atentos, Senhor, a ouvir a Tua palavra, que é de direcionamento, ó Deus, e também sensibilidade no Espírito, ó Deus, para discernirmos, Pai, qual é a voz que está falando conosco, Pai. Muitas vezes nós queremos fazer, ó Pai, temos medo, mas esta mulher nos mostra, Pai, que nós não devemos ter medo. Mesmo que seja diante de um exército, mesmo que seja diante de um rei, de um guerreiro como era Davi, ela não teve medo, Pai. Ela teve ousadia, Pai. Ela teve a inteligência, a estratégia, Senhor, que foi direcionada por Ti. E que nós possamos, nesta noite, construir em nós, Pai, o muro da sabedoria, Pai, para que nós possamos usar na hora certa, Pai, porque foi o que esta mulher fez, ó Deus, quando ela apanhou ali, Pai, todas aquelas verduras, aquelas sobremesas, ó Pai, que ela levou, Pai, aquelas ovelhas que ela entregou ali a Davi, ó Deus, e aos homens deles, Pai, ela estava pronta, Senhor, para fazer. Então, Pai, ela já tinha tudo para agir no momento certo, ó Deus. Então, ela tinha um estoque, Pai. Que nós possamos, Senhor, estocar, Pai, em nossas vidas, ó Deus, o que é necessário usar na hora certa. Pai, nos dê direcionamento, nos dê sabedoria e capacitação, Pai, através do Teu Espírito, Senhor, para que nós possamos direcionar as pessoas da forma correta. E até mesmo, Senhor, supervisionar da forma correta, Pai. E não somente delegar, mas sentir também, fazer parte de que tudo precisa acontecer quando nós estivermos
próximos uns dos outros, ó Deus. Que nós possamos crescer em sabedoria em igreja, ó Deus, para que nós possamos ouvir uns aos outros e sermos homens e mulheres sábias diante da tua palavra e do teu direcionamento, em nome de Jesus. Amém e amém.